Hora do nosso Terça da Saúde. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Como eu sempre gosto de dizer, o nosso Terça da Saúde é uma parceria da Clube FM com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E estamos no agosto dourado, né? O mês de conscientização da amamentação. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da Clube FM os pediatras Dr. Caio Mendonça e a doutora Ana Mesquita. Primeiramente, um bom dia especial para minha colega, a Natália. Oi, Natália, bom dia. Bom dia, meu amigo Henrique. Bom dia, ouvintes da Clube. Mais uma terça se iniciando. Sim, mais uma semana, né? Uma semana quente. Mais uma semana quente. Então, a gente estava até comentando isso nos bastidores. Exatamente. Muito quente, por sinal. Não tem sistema imunológico que aguente, Natália. Não tem. Realmente não tem. Bom dia, doutores. Um prazer tê-los aqui conosco. A primeira vez que eu tenho vocês aqui, mas vocês já estevam presentes, né? Sim, bom dia. Queria agradecer, né, novamente por estar aqui na Clube com vocês, para dar mais essa oportunidade para a gente estar aqui conversando. Bom dia para todo mundo. É um prazer muito grande recebê-los aqui nos estúdios da Clube pra gente falar sobre esse assunto tão importante, né, Natália? Porque Sim. é algo tão bonito, né? A amamentação, né? É um contato físico entre a mãe e o bebê, o filho, a filha, né? É um contato muito bonito e tem uma importância muito grande também pra saúde do bebê, né? Exatamente, Henrique. Você falou basicamente tudo, né? Eu acho que é uma troca ali de amor, de afeto, de saúde, de um contexto completo, né, doutora? Sim. O Agosto Dourado, né, ele veio com uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde para a gente aumentar o incentivo, né, ao aleitamento materno. E a partir daí surgiu várias campanhas, né, no mundo inteiro para poder levar, né, essa informação à população e garantir que esses recém-nascidos sejam alimentados pelo leite da mãe aí, né, até pelo menos os 6 meses de idade. E nisso trazer muita nutrição e saúde para esses bebês. É muito importante, porque tem algumas mães que, infelizmente, quando o bebê nasce, não tem nem aquela insistência, né, para poder falar assim, não, vou amamentar o meu filho, e não sabe o quão importante é isso. Então, quais são os benefícios que o aleitamento materno traz para a vida da criança? São inúmeros benefícios, tanto para mãe quanto para criança. Em relação à mãe, tem um relato muito importante em relação à perda de peso, que foi ganho durante a gestação, ou tem a proteção em relação a alguns tipos de câncer de mama, por exemplo, câncer de ovário. Acelera também, protege também em relação a algumas doenças cardiovasculares, como por exemplo o infarto, e também tem uma questão muito importante em relação ao sangramento pós-parto, que diminui a chance também. Olha que bacana. E para o bebê também tem muitos benefícios, né? Ele aumenta o vínculo entre a mãe e o bebê, ele melhora a digestão, minimiza as cólicas, ele previne diversas doenças infecto-contagiosas, previne contra alergias também e estimula, né, toda a cavidade oral, para quando esse bebê for começar a falar e começar a introdução alimentar também. Quer dizer, né, às vezes a criança já está sendo protegida desde muito pequena do seu sistema imunológico. E ainda tem algumas mamães que infelizmente fumam, usam algum tipo de álcool, né, durante o processo do aleitamento. E com isso pode estar prejudicando a criança? Pode prejudicar sim, né? A gente fala que tem alguns fatores que prejudicam o aleitamento materno. O álcool e o cigarro, ele além de diminuir, né, a produção do leite, ele também pode causar a morte súbita no bebê, né? Então ele é um fator muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado. Outras coisas que eu falo que também prejudica a amamentação são os bicos, né, de silicone e as mamadeiras. Por quê, né? Isso é importante a gente falar. Porque se você for ver, a mamadeira ali, o bico da mamadeira, ela já tem um furinho, né? E aquilo já faz um fluxo de leite. Então o bebê, ele não precisa sugar, ele não precisa fazer um exercício ali, um esforço para tirar esse leite da mamadeira. E aí quando ele vai pro seio da mãe, né? Que ele precisa fazer esse exercício, ele precisa fazer essa força para extrair o leite, ele acaba fazendo essa confusão de bico e muitas vezes alguns bebês não conseguem depois amamentar no seio da mãe.
E um outro fator muito importante que eu acho, né, que eu falo sempre no meu consultório, que prejudica um pouco o aleitamento materno, é a desinformação e os palpites, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os palpites. É o que mais tem, né? Sempre. Porque o que deu certo para outra criança, para o filho da vizinha, para o outro neto, nem sempre vai dar certo para o filho da gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É a famosa que ela desceu o leite. Ai, toma uma canja. Uma cerveja preta. Caracu. Tem tantos palpites que uns são até meio que engraçados, né? Verdade. E existe assim, né? A gente fala assim, mas meu leite não traz nada pro bebê, mas existe alguma questão de o leite ser mais fraco ou o leite ser mais nutritivo? Não, na verdade não existe leite fraco, né? O que eu acho, assim, que faz muitas mulheres pensarem que o leite delas não é o suficiente é o fato do bebê, né, naqueles primeiros dias chorar bastante, querer mamar toda hora. O colostro, né, que ele é um leite ali mais transparente, então às vezes dá a impressão dele ser fraco, mas na verdade ele não é, né? E também às vezes o fato do bebê não ganhar tanto peso. Então cada situação a gente precisa avaliar com cuidado. O leite materno, ele de forma alguma é fraco. Na verdade, ele é o nutriente mais forte que a gente tem. Ele é repleto de anticorpos, né, que foram feitos específico para aquele bebê, a partir daquela mãe, no ambiente em que ela vive, né? Então, é o alimento mais rico que a gente tem. E falando uma prática, agora nesse momento, eu quero mandar um beijo especial para minha filha Mirella, que tá nos ouvindo. Olha só. E vamos comentar algo que ela é mestre nisso. Até qual idade vocês falam que é o aleitamento principal pro bebê? O aleitamento materno exclusivo, ele vai até os 6 meses de idade. Depois começa a introdução alimentar. Mas exclusivamente o leite materno é até os 6 meses. Não tem necessidade de suco, água, chá, não precisa de nada em relação a isso. É apenas o aleitamento, né? E aí, a partir de 6 meses, a gente começa a introdução alimentar. E aí, o aleitamento, ele vai ser um complemento dessa introdução alimentar, né? Então, aquela mãe vai amamentar nos intervalos entre uma alimentação e outra, né? E não tem uma idade para parar, né? Então, não tem um limite de idade. Eu posso amamentar só até tal período. Não. Então, enquanto a mãe e o bebê se sentirem confortáveis, esse aleitamento aí tá liberado. Viu, Natália? Até os 6 anos, né, Mirella? Eu falo que é um vínculo materno que a gente cria que envolve muita questão de energia, né? É algo assim que não tem explicação para quem tem a oportunidade, para quem teve a oportunidade de estar amamentando. Eu falo que o afeto ali não tem como. E a minha filha é muito próxima. É um vínculo, assim, incrível. Até hoje, assim, mãe... Sente, acho que sente, né? Sim. Aquela questão do aconchego do carinho, seio, né? E em relação também, tem algumas produtoras de leite, né? Com bastante. E elas precisam de ordenhar e armazenar. Como que tem que ser feito, doutora, esse processo? Na verdade, a ordenha de leite, ele pode ser realizado por qualquer mulher, né? Tanto aquelas que têm muita produção, quanto aquelas mães que precisam sair para o trabalho e querem deixar um leite ali para a criança reservado, né? Ou então, vou dar uma saidinha, vou deixar a criança em casa. E também para aquelas mães que têm uma baixa produção e precisam aumentar essa produção, estimular essa produção, né? A ordenha, ela pode ser realizada de forma manual. E a gente também tem as bombinhas extratoras de leite, né? As bombinhas extratoras, a gente tem as manuais e a gente tem as elétricas também. O importante é sempre higienizar bem as mãos antes de fazer a ordenha, né? E preparar ali o material, deixar o material bem limpo para receber esse leite, para não contaminar o leite. Sempre que a gente ordenhar, a gente deve anotar a data e a hora que aquele leite foi retirado, porque ele tem uma validade, né? Então, em temperatura ambiente, esse leite ele dura 2 horas. Na geladeira, ele dura até 12 horas. E no freezer, né, a gente pode congelar também, ele pode durar até 15 dias. Sempre em recipientes próprios para isso, que nunca foram utilizados, né? Não dá para colocar ali naquele pote de feijão, né? Tem que ser em saquinhos próprios para isso, né? E o mais importante, na hora da gente oferecer esse leite para o bebê, a gente não pode pôr no micro-ondas. A gente tem que aquecer ele em banho-maria, né? Para ele não perder ali as suas propriedades. Olha só, que dicas valiosas essas. Totalmente, hein? Acho que as mães têm que se atentarem bem. E antigamente era muito comum a gente ver falar que mãe de leite,
Nossa, né? Isso é muito importante. Antigamente a gente falava muito sobre isso. Eu sou mãe de leite. E tinha muita prática de que uma mãe não tinha leite e passava para outra criança. Às vezes até mesmo na maternidade. Outra mãe amamentava a criança, né? Bancos, né, de leite. Hoje em dia ainda existe banco de leite, né? Mas esses bancos são leites, assim, que passam por todo um processo, né? De análise, de pasteurização, para poder ser oferecido, principalmente para bebês prematuros, né? Mas essa prática, doutora? Essa prática caiu por terra, né? Porque eles viram que algumas doenças, elas passam pelo leite materno. Por exemplo, o HIV, né? Então, antigamente tinha essa prática e foram vendo, né, que algumas crianças foram adquirindo doenças que os pais não tinham. E foram através, né, desse aleitamento cruzado que a gente fala, né? Que é quando outra mulher amamenta o filho de outra pessoa, né? Então, isso aí não pode mais por conta dessas doenças que podem passar pelo leite materno. Nossa, é interessantíssimo essa informação. Sim, atenção mães, né? Atenção mães, porque é muito comum a gente vai, sou mãe de leite, mas calma, hoje já não é essa prática mais, né? Sim, até porque a gente não sabe, né, o que a pessoa tem, às vezes nem a própria pessoa sabe, então tem que tomar cuidado. E também, hoje o mercado ele é extenso demais em relação às fórmulas, né? Sim. Existem muitas fórmulas que os bebês hoje já, desde muito cedo, passam a consumi-las. Doutora, em relação a elas, você fala que pode-se dizer que é quase igual ao leite materno ou não? A fórmula, né, muita gente não sabe, mas ela é derivada de leite de vaca, né? Ela é como se fosse um leite de vaca em pó. Então, assim, falar que ela é próxima do leite materno é um pouco difícil, né? Ela não é. Ela tem, sim, né, alguns nutrientes, mas ela não tem o principal, que são os anticorpos, né? Porque cada mãe faz a sua produção de anticorpos, né? Então, aquela mãe teve várias doenças durante a vida dela, né? E ela adquiriu anticorpos contra essas doenças. E esses anticorpos é o que passa para o bebê. E essas fórmulas, né? A gente, hoje em dia, infelizmente, não tem nenhuma fórmula que seja compatível, assim, comparada, né, ao leite materno. Então, é muito importante as mães ter essa insistência, assim, de estar amamentando os seus filhos, né? Ter essa conscientização de que, não vou amamentar. É muito importante, Sim, né? com certeza. Além dos nutrientes, né? Da saúde que vai proporcionar para o seu filho, para sua filha, para o bebê em questão, tem toda a questão do vínculo que a gente mencionou aqui, né? É o contato ali mais próximo fisicamente que a mãe vai ter do seu filho, né? Naquele momento ali é o primeiro contato. Então, isso é muito importante, né? Totalmente. E a gente observa que tudo então que a mãe ingere ou ao longo da vida é passado para a criança, para o bebê. Então, quais são as dicas, né, para essa mãe ter uma questão de produção de leite saudável, desde um processo de alimentação até em relação aos vícios mesmo? Sim, eu acho que o mais importante é se alimentar bem, né? Com nutrientes saudáveis mesmo, evitar, né, esses produtos muito industrializados, evitar bebidas que são muito energéticas, né? Como café, esses estimulantes, né? E não existe, assim, nada comprovado que alguns alimentos possam dar cólica no bebê, né? Isso aí é mais pelo dia a dia que as mulheres sentem. Mas não tem nada cientificamente comprovado. E outra coisa é beber muita água, né? Se hidratar bastante, porque o leite ele é muito rico em água também. Então isso é muito importante. No entanto, hoje as crianças, antigamente a avó, né, dá um chazinho, dá uma água, esse negócio de não dar água não existe. E realmente, então, não precisa de preocupar em relação a isso. Eu acho que isso é importante a gente falar também, porque a gente fala assim, vamos dar um chá, né? Qual que é o problema do chá? Eu falo muito isso no consultório. Primeiro, porque ele não tem um valor energético. Então, você acaba ocupando a barriguinha daquele bebê com um líquido que não vai trazer energia, não vai trazer caloria para esse bebê e depois ele não vai querer tomar o leite, né? E outra coisa do chá é que a gente não sabe, né, certinho, assim, a procedência dele, o que tem incluso nele. E os bebês, eles têm uma imaturidade tanto hepática quanto renal e ele pode ter, sim, uma intoxicação pelo chá. Processos, né, que a doutora quis dizer que às vezes o chá tem alguma ação, por exemplo, anti-inflamatória, analgésica, que pode sobrecarregar o organismo da criança. Exatamente. Né? Doutora, deixe uma mensagem para as mamães que estão praticando o aleitamento, né?
é muito um agosto, assim, que eu acho maravilhoso de se falar, de se comentar. Sim. Deixa uma mensagem para as mamães e para elas saber o quão importante é o aleitamento, né? Para aquelas que estão na fase já prestes a ganhar. Sim, eu acho que o mais importante é a gente ter consciência de que o aleitamento, ele não é uma prática fácil, né? Ele tem muitas dificuldades, a gente vê muito aí nas novelas que, nossa, o bebê já nasce, é lindo, bota no peito e sai gordinho, né? E, na verdade, na prática, isso não é assim. É uma prática difícil, tem as suas dificuldades e o mais importante é não desistir. Porque procure, né, profissionais, pessoas que possam te ajudar, que possam te incentivar, porque além de todo o carinho, né, além da saúde que o leite materno traz, ele vai trazer um vínculo imenso para você e para o seu bebê. Então, eu acho que o principal é não desista e procure aí pessoas que possam te incentivar e a melhorar aí o aleitamento materno. Exatamente. E o principal é que às vezes a criança, né, ela passa por um processo de quando nasce em alguma patologia que precisa muito do leite da mãe, né? Precisa demais. Então é onde que tem que ter, sim, a insistência e a consciência de que seu leite pode estar salvando seu filho. Exatamente, com certeza. Tá certo. Obrigado, doutora Ana. Obrigado, doutor Caio, pela participação, pela presença aqui nos nossos estúdios nessa manhã pra gente falar sobre a importância aí da amamentação aí pra mãe e pro bebê também, exatamente, né? Porque é uma importância aí de uma via de mão dupla, né? Pros dois lados, né, doutores? Então, queria agradecer a participação de vocês mais uma vez e espero recebê-los mais vezes aqui nos estúdios da Clube. Muito obrigada, vai ser um prazer voltar aqui. Muito obrigado. Opa, o prazer é todo nosso. Obrigado, Natália. Obrigada, Henrique. Obrigada, doutor Caio. Obrigada, doutora Ana. Um prazer tê-los aqui conosco, viu? Obrigado. Esse foi o nosso Terça da Saúde, que volta na próxima semana às 10h30 da manhã. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.